Carlos, hoje, na atual, depois de quanto tempo, né? A gente já está hoje com quantos dias já de ataques? Quantos? 13. Hoje, no dia da nossa gravação, viu, gente? Então, como é que o senhor está vendo hoje a atual situação? Bom, Jaque, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é o seguinte: isso não é algo que aconteceu agora. Não é algo que simplesmente uma declaração feita por um secretário de Estado ocasionou. Não é isso. Vamos voltar um pouquinho no tempo, 13 anos, 2006. As facções de São Paulo fizeram exatamente o que estão fazendo hoje no estado do Ceará. Tem até um filme nacional, que o título é Salve Geral, que mostra bem como é que funcionou. Houve uma transferência de chefes de facções para presídios de segurança maior, e ali eles conseguiram, antes de ir, comunicar, dizer, dá o tal do Salve Geral, que é o comando para os ataques. E ali São Paulo passou um terror. Foi uma época, até tem um filme, né, como eu disse. Então não é algo de hoje, não é algo exclusivo do estado do Ceará. Nós temos, por exemplo, um presídio chamado Presídio Central, em Porto Alegre. É um presídio que tem capacidade para 4.700 detentos, para 1.900 detentos, e hoje tem 4.700. Então, nós temos esse quadro no sistema prisional de todo o Brasil. O Estado brasileiro, quando eu falo Estado, eu falo da União, que é o governo federal, e dos estados e do Distrito Federal. Eles abriram espaço para a criação de um Estado paralelo. E esse Estado paralelo é comandado pelas facções criminosas. E hoje nós não temos mais, antigamente era uma, duas, hoje nós temos várias. E que aterrorizam todo o Brasil. Aqui no Ceará, o que é que aconteceu? Por exemplo, eu vi uma reportagem semana passada, 300 e pouco, era 420 TVs apreendidas dentro do presídio. Ora, não foram colocadas ali dentro ilegalmente. Quando você ia ao presídio, a CPPL5, tinha do lado de fora um cartaz colocado pela Secretaria de Justiça. Atenção familiares, televisor permitido, LED 32 polegadas. Então aquilo não foi posto ali dentro ilegalmente. Até porque como é que você entra com um TV LED dentro de um presídio para ser apreendido 420? Celular entra ilegalmente, pelo tamanho, pela facilidade. Tem de várias formas entra. Então o que aconteceu aqui no Ceará foi o seguinte: foi criada uma nova pasta, não é mais a Sejus que administra o presídio, é uma pasta de administração dos presídios agora nova. Trouxe-se um novo secretário, né, que é de um órgão do Distrito Federal, mas que já comandou uma rebelião gravíssima no Rio Grande do Norte e teve um bom êxito. E lá foi a mesma coisa, foi porque entrou com mais rigor para cumprir a lei de execuções penais, cumprir a lei da forma que deve ser cumprida a pena. Agora nós temos que entender o seguinte: a lei é para ser cumprida, ela não é para ser rasgada, nem para um lado nem para outro. Do mesmo jeito que não é para ter celular em presídio, que não é para ter TV dentro de presídio, que não é para ter essa comunicação, do mesmo jeito o preso tem que ser tratado como pessoa. Se nós queremos uma pacificação social, nós não queremos uma guerra, não é isso? Agora, o que a população não entende? Que para nós podermos ter pacificação social, ou seja, nós podemos ir na beira-mar, tomar uma água de coco, com o celular na mão, tirar uma selfie, fazer um live, fazer o que quiser, sem ter o celular tomado e sem ter o risco de levar um tiro. Para isso, não é só prisão, não é só repressão. Essa medida agora da Força Nacional, da PRF, que está mandando 350 homens, convocação de 1.600, eu acho, salvo engano aí o número de policiais já na reserva, ou seja, já aposentados, policiais com 60, 50, 60 anos que estão voltando. Isso aí é emergencial, isso aí é curto prazo, é para conter a onda de violência, né? E aqui, por exemplo, eu estava muito preocupado, porque em dezembro do ano passado, houve um assalto, um roubo no Aquiraz, onde roubaram 5,6 toneladas de explosivo, 40 mil metros de cordel para detonação de explosivo e mais uma grande quantidade de detonadores, sem ser cordel que toca fogo. E eu andava muito preocupado com isso. Graças a Deus, acho que por um trabalho de inteligência, inclusive, aprenderam agora, né? Quase 5 toneladas de explosivo.
Então foi retirado da mão das pessoas que estavam atacando. Mas em suma, já que nós temos que entender o seguinte: não é um problema do estado do Ceará, é um problema nacional. O presidente, o novo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, disse semana passada: olha, isso pode ir para qualquer outro estado. Não, já veio de outro estado. Isso já está em São Paulo desde 2006. Isso já aconteceu no Rio de Janeiro, isso já aconteceu no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, isso já aconteceu em Natal e no Maranhão, onde nós tivemos cenas horrendas distribuídas aí pelo WhatsApp. Quando eu recebo, eu nem abro, porque era cortando a cabeça do outro preso e jogando bola com a cabeça isso do outro foi no preso. Maranhão. No Maranhão. Eles chegaram a falar que isso era aqui. No Maranhão, essa filmagem foi no Maranhão. E aí, o que acontece? Agora no Ceará, começou essa questão desses ataques na rua, que não é novidade, já vem de São Paulo, de outros estados. Por quê? Porque um secretário decidiu de forma correta, e deve ser apoiado pelo governo e pela sociedade, implementar a aplicação da lei e as execuções penais na forma que tem que ser. Agora, repito, se nós queremos pacificação social, uma cidade onde nós possamos novamente, como em 1990 andavam pelas ruas, a pé, tranquilamente, nós não adiantamos ficar com essa política também, prende e mata todo mundo, porque senão nós vamos ficar numa guerra sem solução. Tem que ser tirado tudo isso ilegal do presídio, o preso tem que cumprir a sua pena de forma correta, isolado da sociedade, sem comunicação, mas sem ser torturado, sem ser maltratado. E tortura que eu falo aqui não é só espancar e bater, não. É condições de higiene, condições de limpeza, né? Ah, então não roube, não mate. Olha, quem comprar um CD e um DVD pirata cometeu crime de receptação, pode ser preso, certo? Semana passada circulou nas redes sociais 3 empresários, que eu não sei qual é o nome, mas disseram que são empresários, praticando crime de xenofobia, ou seja, falando mal de nordestino, incitando violência contra nordestino, chamando nordestino de burro, falando toda a barbaridade de nordestino. É um crime punível de 2 a 5 anos, na sua forma qualificada, quando é usado por rede social. Então, qualquer pessoa que comete um delito desse, porque a lei é para ser para todos. Então, se você assiste um filme na sua casa, por um site que disponibiliza filme de pirata, é crime, tem que ir preso. Então, você tem que pensar o seguinte: eu tenho que cuidar do presídio, dos presos, da forma que eu gostaria que se eu estivesse lá preso. Não é ter regalia, não. É cumprir a pena do jeito que é para ser. Agora, do jeito que está, nós temos que ter essa mudança a longo prazo, não é rápida. A curto prazo, nós temos que ter o apoio à polícia, o apoio à Força Nacional, o apoio ao governo do Estado. Acabou a eleição, independente de eleição, quem você votou, quem não votou, apoiar o governo, apoiar o novo secretário, apoiar o secretário de Segurança, o André Costa, está fazendo um excelente trabalho, o secretário de Segurança Pública, e a sociedade como se ocupar o espaço social. Não adianta se refugiar em casa, se trancar em casa, porque quem vai tomar conta da rua é a criminalidade. Mas nesse caso dela aqui, que ela está dizendo que os caras, os chefes, chegam e dizem: ó, não saia, não pode ter briga, não pode ir na comunidade vizinha. Como já agir? Que tem um bairro aqui em Fortaleza, eu também não vou falar nome para não... Tem um bairro aqui em Fortaleza que ele é tido como um dos bairros mais perigosos, né, do estado do Ceará ou do Brasil, que está do Brasil. E ele é um bairro onde tem lá falou aqui em comida, né, lá tem uma alimentação gourmet lá que eu aprecio, e tem um amigo meu que mora advogado, que também é amigo meu, amigo Daniel, que mora lá próximo, e eu vou com ele lá tranquilamente. É uma moqueca de arraia, não é? Hã? É uma moqueca de arraia? Não, é sanduíche mesmo, é aquele sanduíche gourmet, né? E nós comemos de uma forma, esse da moqueca eu já sei qual é. A gente come de uma forma bem tranquila lá. Por quê? E eu vi uma vez, quando eu fui na casa desse meu amigo, às 2 horas da manhã, uma mulher com um relógio, andando com o seu cachorro na rua. E eu fiquei, rapaz, como é? Não, aqui não tem assalto, aqui não tem crime, aqui não tem. Por quê? Porque a facção que comanda aqui proibiu. Então realmente não tem. É como eu disse, o Estado oficial, ele abriu espaço para um Estado paralelo. Então, no caso dela, realmente acontece. Nós sabemos aqui que nós não podemos bater fotos. Todo mundo aqui gosta do selfie, e eu não me excluo. Mas nós não podemos mais bater uma foto e colocar no Instagram, seja onde for, fazendo um certo gesto com o dedo. Porque é o gesto que vincula uma facção. Aí a pessoa da outra facção não gosta, manda matar, manda arrancar o dedo, manda arrancar a cabeça, filmando
e distribuindo na internet isso. Então hoje nós temos duas coisas aqui, para eu não me estender, duas coisas. Primeiro, tem que ter uma política séria prisional, uma política séria de encarceramento, que trate sim o preso como preso, mas sem esquecer que ele é um ser humano. E nós temos que ter agora, de imediato, um não recuo das forças policiais do estado do Ceará. Não tem como recuar. Se ceder, piora. Tem que ir realmente agora para o enfrentamento. Não pode agir de qualquer forma, tem que agir dentro da legalidade, porque seja quem for, policial, agente penitenciário ou da facção, quem agir fora da lei é criminoso. Então tem que agir dentro da lei, tem que realmente dar segurança à população que está apavorada, como essa moça que está aqui, já que eu devo ir agora, talvez vá em fevereiro ao Canadá. Por quê? Porque tem uma família aqui do estado do Ceará que sofreu um assalto, reconheceu um dos assaltantes, que era de uma facção e ficou jurado de morte. E ele foi pedir asilo no Canadá, na verdade refúgio. Eles estão refugiados. E agora em fevereiro foi marcada a audiência para as autoridades canadenses dizerem se eles vão ou não poder ficar ali como um refugiado. E aí muito provavelmente eu devo ir lá fazer a sustentação oral. Mas para você ver, o povo está indo embora do Brasil, embora do Ceará, Portugal, Canadá, seja para onde for, com medo da violência. Esse caso que eu contei é específico. É uma ameaça de morte específica para toda a família. Agora, tem gente que sabe, realmente nós não temos nenhuma segurança de que nós vamos daqui para o nosso carro e não vai acontecer alguma coisa num pequeno percurso. Por quê? Porque o Estado perdeu o controle. E quando eu falo isso, não estou falando aqui, falando mal de governo A, B ou C, como eu disse. Para mim não importa isso de política. Quem está no governo tem que trabalhar para o povo. Ah, porque o presidente mandou, porque foi bonzinho, porque o governo daqui é opositor. Não, ele mandou porque é obrigação e tem que mandar. Ele é presidente do brasileiro e entre os brasileiros estão os cearenses. Né? Então, nós temos que dar apoio nesse momento ao governo, apoio à polícia. Nós não podemos disseminar o medo. Né? Ou seja, com fake news, ou com notícia verdadeira, porque é uma tática de terrorismo também, para que a pessoa fique reclusa dentro de casa. Agora, eu não posso ser burro. Eu não posso também, se eu sei que tem uma real ameaça, como no caso dessa senhora que contou, dessa moça que contou. Se você fizer tal símbolo, tal gesto, você pode morrer. Se você for em tal local, porque realmente tem isso. Se a pessoa é de uma facção, e aí ela é mandada, ela vai numa casa de uma amiga que mora no outro bairro, amiga normal, mas aí outra facção, ela está correndo risco de vida. Então, até o Estado retomar o mínimo de segurança para o cidadão, o mínimo, realmente, infelizmente, nós temos que ceder em alguma coisa dentro da nossa liberdade de locomoção, infelizmente. Pois é. Em dezembro de 2018, o estado de Nova York, né, o município de Nova York, ele comemorou 28 anos de regressão todo ano da violência, ou seja, de 1990 até 2018, foram 28 anos, todo ano cai na violência. E aqui nós tivemos o oposto. Em 1990, como eu falei, nós nem podíamos andar nas ruas do estado do Ceará. E a coisa foi piorando do jeito. Eu tive uma aluna minha, Daniel, há mais ou menos 10 anos passados, para você ver, 10 anos passados, que uma aluna minha chegou e disse: professor, é uma portuguesa, quando eu vim morar no Ceará, primeiro dia eu arrumei a casa, e no segundo dia liguei a televisão. Estava passando esses programas policiais. Eu entrei em síndrome do pânico, diagnosticada depois por médico. Eu fiquei meses sem ter coragem de botar o pé na calçada, porque eu imaginava, se botasse o pé, levava um tiro e morria. Então, a violência no estado do Ceará, de 1990 para cá, ela fez um caminho inverso de Nova York. Por quê? Políticas públicas erradas, tanto de segurança pública como de encarceramento. Nós não temos mais onde botar preso. Não tem mais onde botar. A CPPL5 tem 3 vezes ou 4 vezes, para dar só um exemplo aqui, da população carcerária que cabia. Não tem nada não, enche, bota um em cima do outro e tudo. Certo. E quando esse preso sair de lá, brutalizado, um preso que esteja lá, outra coisa, o Daniel falou aqui, em preso provisório e preso condenado. São 2 tipos de preso. É um preso que está respondendo um processo, ele pode ser inocente ou não. Qualquer pessoa pode, é um direito do cidadão responder um processo criminal. Não ser preso sem um processo. E tem aqueles outros que já foram condenados.
a lei determina que sejam guardados de forma separada. Hoje não é. É colocado tudo na vala comum. É todo mundo junto. Então é uma falta de estrutura nos presídios, é uma falta de estrutura na carceragem do Brasil como um todo, aqui especificamente no estado do Ceará também, e a segurança pública. Então nós temos realmente que dar andamento no que está sendo feito agora. Retroagir jamais, para ver se daqui a 28 anos nós poderemos comemorar como Nova York comemorou agora. A queda da violência, o cidadão andando nas ruas, sem ter medo. Mas você falou